Olá, estamos aqui para mais um programa Palavras de Luz, uma promoção do Centro Espírita Bezerra de Menezes. É com muita satisfação que nós iniciamos essa reflexão de hoje, rogando sempre a Jesus que esteja conosco, que alcance os lares daqueles a quem nós vamos alcançar aí com a nossa transmissão, e que Jesus sempre nos inspire para que os nossos aprendizados eles sejam permanentes. Nós vamos então rogar a Jesus, esse mestre incomparável que há dentro dos nossos lares, que coloque dentro de nós tudo aquilo que nós necessitamos para nós seguirmos adiante. Graças te damos, Senhor, por tudo. Que assim seja. Bom, nós estamos aqui vivendo um tempo de construções à nossa volta, então, vamos dizer assim, o que tiver de fundo, vocês nos perdoem. Mas nós hoje não vamos fazer uma reflexão tirada do livro Caminho, Verdade e Vida. Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 72, ele fala o seguinte, ele fala sobre a transitoriedade de tudo, né? Se nós pensarmos direitinho, tudo é transitório na nossa vida, até as nossas experiências e tudo aquilo que nos rodeia, não é mesmo? Então, nesse capítulo ele diz o seguinte: eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. São palavras de Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 11. E Emmanuel, ele faz uma reflexão muito interessante quando ele diz o seguinte: fala-nos o Eclesiastes das vaidades e da aflição dos homens, no torvelinho das ambições desvairadas da terra. Essa vaidade, então, né, nós ficamos muito aflitos por essas coisas que são transitórias. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Como essa reflexão é atual, apesar desse livro ter sido psicografado já há tantos anos, não é mesmo? Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo que palpita no campo das formas para compreender-se a soberania do espírito. Consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Nós, muitas vezes, queremos visitar essas ruínas. E é uma coisa interessante porque nós nos encantamos com uma história que já não está lá mais, mas traz as suas marcas e ainda os seus traços, mais ou menos como nós vamos deixar naqueles que são os nossos, vamos dizer assim, os nossos amores, que estão à nossa volta, quando nós aqui deixarmos essa existência. Consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos de triunfo? Tudo funcionou como roupagem do pensamento. A ideia evoluiu, enriqueceu-se o espírito e os envoltórios antigos permanecem à distância. Então nós vemos que a ideia evolui, mas aquilo ali fica o nosso passado. Nós precisamos de pensar que tudo que é transitório na nossa vida, que é quase tudo praticamente, o que não é transitório é o espírito. Mas a experiência espiritual que nós estamos aqui vivendo nessa existência, ela também é transitória. E aí, quando a gente pensa muitas vezes nos valores que nós damos a determinadas coisas e a determinados momentos, eles são transitórios. E a gente dá tanto valor, nós sofremos, e isso tudo faz com que a gente reflita que tudo que nós almejamos é justo. É justo querer ter uma casa, que é transitória. É justo querer ter um bom carro, que também é transitório. E que hoje a gente dá tanto valor e daqui a uns anos a gente já considera que está velho. Mostrando para nós que realmente as coisas passam. E aí nós vamos vendo onde estão colocados os nossos valores, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né? Onde estão
os valores que não passam, aquilo que está à nossa volta e que não é transitório. São os sentimentos, são as boas ações. É tudo aquilo que nós, vamos dizer assim, nós estamos colocando na nossa malinha, para nós, quando daqui partirmos, nós podermos fazer essa passagem com valores verdadeiros, que são aqueles que não passam. Vão deixar rastros, vão deixar histórias, mas eles não passam. Então, aqui a palavra é essa mesma. A ideia evoluiu, enriqueceu-se o espírito e os envoltórios antigos permanecem à distância. E continua Emmanuel dizendo o seguinte: as mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las? Aquele que foi lá e construiu, aquele que põe pedra sobre pedra na sua existência e nas suas experiências, eles vão aprender com o trabalho, que é uma bênção, é uma lei divina, a lei do trabalho. E aí nós conseguimos então aprender com a experiência e seguir adiante, tendo construído alguma coisa, tendo edificado, às vezes uma obra, nem sempre é uma obra, vamos dizer assim, como essa que está fazendo barulho aqui atrás, mas é uma obra que vai deixar marcas na existência das pessoas, né? Dos espíritos à nossa volta. Todavia, quantas amarguras experimentam os loucos que disputaram até a morte para possuí-las? E até hoje nós vemos isso. Pessoas que por coisas ínfimas tiram a vida dos irmãos nossos. E às vezes aquela coisa ínfima nem tem tanto valor e vai ser desprezado e vai ser repassado para frente por um valor ínfimo, não justificando nem, vamos dizer assim, não explicando, né? Porque justificativa não tem para você tirar a vida do próximo, não, ou para você lesar o próximo de forma permanente, deixando ali marcas, às vezes, no coração de uma pessoa, deixando uma desesperança. Então, a gente precisa de pensar nisso. Porque os valores transitórios, as coisas transitórias do mundo, elas vão sim fazer com que a gente tenha os nossos confortos daqui. E é necessário, por que não? Até mesmo uma boa edição de um livro, a gente usufrui dela. Mas tentando entender que essas coisas não nos definem. É isso que nós precisamos de entender, né? Valei-vos de todas as ocasiões de serviço como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus, entendendo que a lei do trabalho, ela constrói. Mesmo que a gente esteja construindo coisas, nós plasmamos a nossa energia, a nossa boa vontade onde quer que nós vamos, construindo alguma coisa que é físico, mas também construindo serviços, porque é o que ele fala aqui. Valei-vos de todas as ocasiões de serviço. E o serviço é aquilo que nós estamos dispostos a desprender de nós para podermos fazer algo edificante. Valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. A gente tem um ditado antigo que diz que carro apertado é que anda, e na verdade quando nós nos vemos privados de algumas coisas materiais e mesmo de algumas situações e oportunidades que não sejam, não necessariamente materiais, mas nós aprendemos a economizar, a valorizar os recursos, a entender o quanto é importante aquele pouco que está ali conosco. E aí ele diz então, valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. E aí nós vamos ter que fazer esse aprendizado. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Então, quando nós estamos num momento difícil, nós entendemos e vamos tentando aprender a disciplina. E a abundância é quando nós temos a tranquilidade, quando nós temos essa oportunidade de podermos ter mais para dar do que para receber. Então, ela multiplica as formas que nós temos de fazer o bem. Uma e outra, contudo, perecerão algum dia.
tanto aquele momento que nós passamos de dificuldade, de escassez, quanto de abundância, eles um dia vão passar. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Ambas passam. Somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros como portas de vida e de redenção. Então, tudo o que nós temos de mais valioso está no amor, estão nas leis divinas, como nós citamos aqui uma delas, que é a lei do trabalho, e tudo isso para mostrar para nós da transitoriedade das coisas. Quando nós queremos, às vezes, algumas coisas que não estão ao nosso alcance, vamos pensar por que é que isso, vamos dizer assim, porque a abundância não chega para a gente, né? Vamos pensar que é porque a escassez talvez esteja dentro de nós. Na má vontade que nós temos, ou na desesperança, ou na nossa falta de fé. Nem é a fé, nós estamos falando aqui da religião ou da religiosidade de quem quer que seja. Essa fé é muito importante, ela sustenta os nossos passos. Mas a fé em nós mesmos é o que Jesus espera que nós tenhamos, porque Ele mesmo disse que nós poderíamos fazer muito mais. E nós continuamos esperando que a divindade nos acorra todas as vezes que a escassez está na nossa vida. Então vamos pensar um pouco nisso. O que no que eu penso que é uma escassez, porque também tem isso, às vezes o que é escassez para um não é para outro. Então, nesse meio tempo, o que é que nós estamos fazendo com isso que está disponível para nós? O que é que nós estamos fazendo quando nós temos algo para distribuir, para contribuir, para poder disseminar coisas boas e que nós não estamos fazendo? Isso não precisa estar nas coisas. Essas coisas podem estar num abraço, numa palavra, num acolhimento, em alguma coisa que vai deixar plantado no coração de alguém aquilo que nós necessitamos para podermos abundar em fé, em esperança, como aconteceu, né, nesses momentos tão graves que o Brasil está vivendo e que o sul do Brasil está vivendo. Precisamos emanar mais abundância de coisas boas, de energias novas, para que, fortalecidos, aqueles que estão passando pela escassez material, pela escassez de esperança, eles possam receber de nós, então, aquilo que nós podemos contribuir. Talvez não possa ir lá pessoalmente, acudir aquelas pessoas, levar a minha contribuição material, mas eu posso emanar nas minhas orações, nas minhas vibrações, para que Jesus envolva todo aquele povo que está ali vivendo um momento tão grave, que de um dia para o outro, sem que houvesse um aviso prévio, a vida mudou. E aí é preciso reconstruir. E com a reconstrução externa, que haja a oportunidade de nós contribuirmos com as nossas energias para a construção interna de cada um. Sempre que uma situação catastrófica acontece, ali está a mão de Deus para nos amparar, mas também é um momento oportuno para a gente perguntar, afinal de contas, o que é que eu fiz? E o que é que eu estou fazendo, né, com essa experiência que bateu à nossa porta? Aqui na nossa cidade, em Caratinga, nós vivemos isso há alguns anos atrás e as pessoas reconstruíram, embora, logicamente, que não na mesma proporção, mas na proporção do que aquilo representou para cada um de nós, que teve aí as suas perdas materiais, que teve aí as suas perdas de oportunidades de trabalho e que teve que se reinventar. O tempo vai mostrando para nós que isso é possível, desde que nós vamos construindo e nós vamos colocando em nós a esperança. E essa esperança é que nos ajuda a ter a força para seguir adiante. Nisso, de onde nós estamos, nós podemos ajudar os nossos companheiros de jornada nesse momento evolutivo do planeta, né? O Brasil é a terra que nós temos tão produtiva. É a pátria do Evangelho. Mas o que é que nós estamos fazendo
para poder contribuir para que essa seja a pátria do Evangelho. Nós costumamos colocar as nossas responsabilidades naqueles que estão, vamos dizer assim, nos dirigentes, em outras pessoas. E isso desde de um âmbito maior, político e etc e tal, até o âmbito menor. Quando você está na casa espírita e você deixa para que aqueles que estão na direção tomem determinadas atitudes ou façam determinadas coisas, nós ainda estamos mostrando que nós precisamos de aprender a trabalhar. Então, que essa reflexão cale bem fundo no coração de todos nós. Entendamos que nós podemos contribuir para a humanidade, não só para o Sul, mas para os lugares em guerra, para os lugares em que passam fome, sede, frio, calor, escassez, para aqueles espíritos que passam por provações inimagináveis para nós. Possamos emanar as nossas melhores energias, lembrar e pedir a Jesus que esteja junto daqueles que estão nessas provações e saibamos agradecer as oportunidades que nós temos, a abundância que está à nossa volta e que nós não entendemos. A água potável que nós bebemos sem pensar é uma dádiva, é ouro em outros lugares. Então saibamos ser gratos sempre. Com essa reflexão nós deixamos aqui o nosso abraço fraterno, rogando a Jesus que esteja conosco num ambiente de muita paz entre nós. Muito obrigada, Jesus, porque nós podemos então estar aqui neste momento evolutivo, nessa oportunidade única de reflexão, de trabalho, de autoconhecimento e de colaboração com o orbe terrestre, que precisa das nossas boas vibrações, da emanação dos nossos bons pensamentos e das nossas preces. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja e muita paz para todos nós.